Galera, tudo bem com vocês? Professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver uma questãozinha de finanças economia sobre risco sistêmico e não sistêmico. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela Banca Fundatec para o concurso do BRDE, agora no ano de 2025, Banco Regional do Extremo Sul. Bom, é o seguinte. Sobre análise de risco e dividendos, analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F as falsas. Bom, aqui não vai ter jeito, né? A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é. Aqui vamos ter que analisar afirmativa por afirmativa. Vamos lá, pessoal. Mas antes de como ele trouxe o risco sistêmico, vamos entender o que é esse tal risco sistêmico. Basicamente é o seguinte, pessoal. Vamos montar um gráfico. De um lado, podemos colocar aqui quantidade ou número de títulos, quantidade de títulos. E aqui podemos colocar o risco, já que estamos falando em risco. O risco nós associamos ao nosso desvio padrão, tá? Então, o nosso desvio padrão, nossa medida de dispersão, é a ferramenta que vai mensurar o risco. Certo? E o risco podemos realmente, de fato, dividir, conforme a banca trouxe aqui, ó. Eu já vou explicar por quê. A gente consegue dividir o risco em duas categorias. Primeiramente, nós temos uma linha praticamente aqui na horizontal, paralela a esse eixo aqui. Então, nós temos uma linha, qual podemos chamar até de risk free. Mas por hora eu não vou confundir vocês, tá? Senão eu vou ter que falar de risk free. Risk free eu vou deixar para outro vídeo. Inclusive já tem vídeo no canal, a qual eu falo inclusive sobre o modelo CAPM. Mas vamos lá. Então aqui nós vamos ter aqui os riscos sistemático, risco sistêmico, e aqui temos o risco não sistemático, ou não sistêmico, tudo bem? Esse risco sistemático, ele é conhecido como risco não diversificável. Não diversificável. E aqui nós temos o risco a qual pode ser diversificado. Eu já vou explicar para vocês, tá? Só para a gente poder montar esse gráfico aqui, para que a gente consiga ter um panorama melhor do que está se passando. Então, quando se fala em risco, basicamente é o seguinte. Aqui eu coloquei quantidade de títulos, né? Então, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Perfeito. Quando se fala em risco, basicamente temos que considerar o seguinte. Temos um gráfico nesse formato aqui, ó. O que esse gráfico basicamente está dizendo? Está dizendo o seguinte, quanto mais eu aumento a quantidade de títulos, subtende-se que estamos diversificando, colocando títulos em setores diferentes, a ideia é o quê? A ideia é o risco diminuir. Se eu tiver título somente em um único setor, olha como o meu risco é alto. Se eu tiver risco em 2 setores, ele já diminui um pouco. Se eu tiver em 5, ele diminui, tá? Ou seja, quanto mais você diversifica o risco, mais esse risco aqui ele tende a praticamente zerar, tá? Não estou falando que ele vai ficar zerado, porque o risco vai ser que nem tem como zerar, porque ainda nós temos essa parte aqui embaixo, mas nós vamos ficar basicamente paralelo a esse risk free aqui. Bom, então subentende o seguinte, que a ideia então, quanto mais você diversifica, menor vai ser o seu risco. Só que a gente tem que pensar pelo seguinte, tá? Se você diminui o risco, por outro lado, você diminui o retorno. Lembra da premissa? Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Então, aí cabe ao investidor ele ponderar se ele quer assumir mais risco ou se ele quer assumir menos risco. Aí vai depender da estratégia de carteira de investimento que ele está se colocando. Agora, com relação aos riscos. Com relação ao risco sistemático, pessoal, não tem o que se fazer. Então, vamos pensar, por exemplo, na pandemia. Quando ocorreu a pandemia, não tem o que se fazer. Ela praticamente pegou todos os setores. Não estou falando que pegou todos, mas praticamente uma grande parte dos setores. Quando aconteceu a crise de 2008, muitos setores foram influenciados. Então, a gente observa o seguinte, que risco sistemático
ele foge do controle. Então, se ele foge do controle, independente da quantidade de títulos que você tem, você não consegue. Não é que você não consegue diversificar. Você não é que você consegue reduzir, você até realmente alguns setores vão ser mais afetados que o outro, mas realmente você não consegue ter controle do que acontece, tá? Então, por isso que a gente costuma falar que o risco sistemático, ele é praticamente assim, ó, na horizontal, tudo bem? Agora, já o risco não sistemático, a gente consegue diversificar. E, inclusive, quanto mais você diversifica, mais o risco ele tende ao quê? Ele tende a diminuir. Tudo bem? Só que é lógico que se você diminuir muito, você vai acabar chegando àquilo que a gente chama de risk-free, tá? Ou taxa livre de risco, tudo bem? Então, basicamente é isso. Quando se fala em risco sistêmico e não sistêmico, eu quero que vocês compreendam isso. Risco sistêmico não é um risco diversificável, então a gente não diversifica. E risco sistemático, a gente diversifica. E, inclusive, quanto mais você aumenta a quantidade de títulos, né, quanto mais títulos em setores diferentes, menor é o risco. Perfeito? Perfeito. Agora, que a gente compreendeu aqui de maneira geral sobre risco sistêmico e não sistêmico, vamos analisar aqui as assertivas. A primeira, ela está falando o seguinte: em um investimento, existe risco sistemático, ok, que afeta um único ativo? Não, 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 não. Risco sistemático, lembra? É um risco que a gente não consegue diversificar, então ela vai afetar todos os ativos, ó. Então, afeta não um único ativo, mas afeta todos os ativos. Ou um pequeno grupo? Não, ela vai em geral, ela pega praticamente todos os setores, tá? Então ela pega um grande grupo de ativos. E o risco não sistemático, o que é um risco não sistemático, pessoal? Um risco não sistemático, ó, se você ficou em dúvida, é só você dar uma olhada aqui. Aquele risco que você consegue diversificar. Então, o risco não sistemático é qualquer risco que influencia um grande número de ativos. Não, pessoal, é que influencia uma quantidade de ativos. Inclusive, o que nós sabemos? Que quanto mais títulos, menor é o risco, tá? Inclusive, ele traz aqui, cada um em maior ou menor grau. Essa parte aqui tá certo. Tudo bem? Então a gente tem que entender o seguinte, que risco sistemático afeta todos, e todos ou uma grande maioria dos setores, e risco não sistemático afeta um pequeno setor, tudo bem? Então isso aqui a gente tem mais controle no risco não sistemático do que no risco sistemático. Então se tivermos que fazer correção, já sabemos que a primeira é falsa. Se a primeira é falsa, a gente já consegue eliminar a alternativa A, a alternativa B e também a alternativa C. Olha que beleza! Bom, vamos para a segunda. Em uma carteira de risco sistemático, sistemático é aquele que a gente não consegue diversificar. Em uma carteira de risco não sistemático, pode ser diversificado. Não, 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 não. A gente não consegue diversificar, tá? Então a gente não consegue diversificar. Ao contrário do risco não sistemático. Por isso, a preocupação principal do investidor diversificado deve ser com o risco não sistemático, realmente dá certo, e não com o risco sistemático de toda a carteira. Observa que esse finalzinho aqui, ele está certo. A única coisa que matou essa questão foi esse não aqui, ó. Pode ser não diversificado. Tá? Então, quando se fala em risco sistemático, se você ficar em dúvida, você volta para cá. Risco sistemático, a gente não tem controle, não tem como diversificar, porque ele vai a pegar grande parte dos setores aí. Então, isso é só por causa desse não aqui que ficou faltando, essa afirmativa aqui, ela é falsa. Se ela é falsa, olha que beleza, pessoal. A gente já sabe que o gabarito dessa questão é a alternativa E. Mas, de qualquer forma, vamos continuar, tá? Essa daqui tá bem tranquila, ó. No que diz respeito ao direito do acionista ao recebimento de dividendos, a lei societária brasileira estabelece que os acionistas têm direito de receber como dividendos obrigatórios em cada exercício a parcela do lucro estabelecida nos estatutos. Pessoal, faz sentido. Se você está investindo, você tem direito de receber seus dividendos. Simples assim. Se você está comprando ação, você tem direito de receber os dividendos da ação que você comprou. Então, isso aqui não tem o que discutir. E realmente você vai receber a parcela que está determinada no estatuto. Só que se o estatuto for omisso,
Se o estatuto for omisso, aí o que que acontece? Aí você vai receber a parcela estabelecida em lei. Que lei é essa, professor? A Lei 6.404. Tá? Então, está certinho. Inclusive, essa frase aqui foi tirada praticamente dessa lei aqui, ó. Quer ver? Lei 6.404. Ah, deixa eu colocar. Artigo, artigo 202. Tá? Então, é que infelizmente não vai dar para vocês conseguirem enxergar. Por mais que eu tente dar um zoom aqui. Eita, baguncei mais ainda, peraí. Pessoal, infelizmente eu não vou conseguir. 202, vamos ver se. Uhum, uhum. É meio que ao vivo essa aula, hein? Mas artigo 202. Deixa eu ver se vai dar para vocês acompanharem. Deixa eu ver se vai dar. Não, não vai dar. Ó. Não vai dar, eu vou dar uma lida, mas ó, realmente o artigo 202 é isso. Ó. Os acionistas têm direito de receber como dividendos obrigatório em cada exercício a parcela dos lucros estabelecida no estatuto, ou, se for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas. O que é as seguintes normas? A lei, conforme ele citou aqui. Tá? Então está perfeito. Agora, essa aqui já é um pouquinho mais difícil. Isso aqui também está no no artigo 202. Só que aqui é o seguinte, eu quero que vocês deem uma lida, tá, pessoal? Dá uma lida. Que vocês leem, vocês vão compreender melhor. Inclusive, esse artigo 202 é um artigo pequeno, mas está sendo dito aqui de fato, ó. O artigo 202. Cadê? Pera aí. Aqui, ó. Quando o Estatuto for omisso e a Assembleia Geral deliberar e alterar para introduzir normas sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro ajustado nos termos do inciso 1º. Ou seja, você tem que estabelecer no mínimo. Tá? Então, não pode ser inferior, essa parcela aqui, cadê meu mouse? Essa parcela aqui não pode ser inferior a 25%. Não pode ser inferior a 25%. E realmente faz sentido. Quando o estatuto for omisso, quanto ao percentual de lucro a ser distribuído aos acionistas, a lei estabelece que o dividendo deve corresponder a 50% do lucro, ou seja, a metade do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido da importância destinada à constituição da reserva legal e da importância destinada à formação de reserva para contingências. Se a Assembleia Geral deliberar para incluir a cláusula omissa sobre a norma de dividendo, o percentual mínimo, observa que está falando se a Assembleia Geral deliberar para incluir a cláusula omissa sobre a norma de dividendo, o percentual mínimo deve ser de 25% do lucro líquido ajustado, conforme a gente acabou de ver na lei. Mas eu recomendo que você dê uma lida no artigo 6.404, ou na lei 6.404, artigo 202. É um artigo pequeno, vocês conseguem ler rapidamente, tudo bem? Então, vocês não vão sair dessa aula sem antes dar uma lida aí. Perfeito? Bom, pessoal, e como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar mais nessa parte de risco sistêmico, risco não sistêmico, ou então outros assuntos relacionados a finanças, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!